Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje a nossa convidada é a professora Mônica Molina. Vai falar conosco sobre o tema da educação do campo. Você sabe o que é educação do campo? É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Seja bem-vinda, professora Mônica Molina. Como é que você está? Olá, que alegria estar aqui. Eu estou muito feliz com essa oportunidade desse diálogo, Daniel. Eu queria agradecer muito poder estar aqui, saudar também todos que estão conosco, os que estarão nesse momento, os que podem estar depois, né? E dizer primeiro, Daniel, de como me tocou o nome do programa, né? Que lindeza esse programa chamar Conversas de Paz e Esperança. Precisamos muito, né? Precisamos muito dessa intencionalidade de usar as redes para disseminar essa perspectiva de paz e de esperança, de trazer nesse espaço que tem sido tão utilizado pelas forças hegemônicas exatamente para o contrário, né? Para disseminar ódio, para disseminar contravalores. Então, que saibamos, que façamos desse lugar também um espaço de contra-hegemonia, que possamos semear esperança para alcançar a paz, né? Sem justiça social, a gente não pode ter paz. Então, que esse seja um espaço de semear a esperança, falando das necessidades humanas, de como construirmos caminhos para suprirmos essas necessidades através da luta e da organização coletiva. Então, parabéns pelo programa e por esse nome lindíssimo, que semeemos paz e esperança nos nossos diálogos. Da educação do campo, normalmente dizemos que não existe uma atividade sem mística. As suas palavras, elas já são repletas de mística e de esperança para todos nós que estamos participando nessa noite. Mônica, muito obrigado pelas suas considerações iniciais. Mônica, todas as vezes que a gente traz alguém aqui no programa, a primeira coisa que a gente faz, como se estivéssemos sentados no sofá tomando um cafezinho, é apresentar a pessoa que foi convidada. Eu queria que as pessoas conhecessem quem que é a Mônica Molina. Fala um pouquinho de você, quem que é você, quem que é a Mônica Molina, essa professora incrível, que traz tanta esperança para a gente. Pergunta difícil para todos nós, quem somos nós, né? Mas acho que eu quero me definir como um ser humano que acredita que somos sujeitos da história, que somos capazes de construí-la e de transformá-la. E, principalmente, um ser humano que acredita que temos condições de superar essa sociedade tão desumana, essa sociedade estruturada na lógica do capital, que só semeia morte e desunião e desigualdade, e construir uma sociedade a partir do trabalho livremente associado, onde todos possamos viver com igualdade, com justiça, com dignidade. E tento fazer isso no meu trabalho, né, no que eu faço na minha vida, que é ser professora. Então, eu sou docente da Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília, eu trabalho na licenciatura em Educação do Campo, lá no campus de Planaltina, e trabalho também em 2 programas de pós-graduação. Então, no programa de pós-graduação em Educação, na linha Educação Ambiental e Educação do Campo, que acontece aqui no campus Darcy Ribeiro, e também no programa de mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, que também acontece lá no campus de Planaltina. E gostaria de dizer também uma ação que eu considero muito importante, que é o nosso trabalho, que também me define muito, né, na atuação no Fórum Nacional de Educação do Campo, no FONEC, que é o nosso sujeito coletivo de luta e de construção da própria educação do campo. Então, penso que o espaço de trabalho ele é muito definidor, né, do que queremos fazer e construir, e são nesses espaços que eu tento construir a possibilidade de uma outra sociedade. Muito bom, a sua fala, ela foi ao encontro na entrevista que tivemos aqui na semana passada, em que o convidado foi o Daniel Seido, ele falava dessa questão.
Isso, da importância de sermos sujeitos coletivos, né, essa Mesmo. condição de sujeitos coletivos é que conduz aí um pouco os nossos processos e a nossa história e as nossas opções, né, devem seguir sempre para o mesmo rumo, sempre esse rumo de construir uma humanidade melhor, né, melhor, mais integrada, mais feliz, mais capaz de desenvolver os seus potenciais enquanto pessoas, Isso enfim. mesmo, que possamos todos desabrochar todos os dons, né? Todas as capacidades, todas as habilidades que todos temos, né? Que possamos, de fato, para ter paz, ter justiça social, e aí, assim, vivemos todos plenamente. Muito bem, Mônica. Bem, vamos falar do tema que eu te convidei para conversar. Muitas pessoas, a grande maioria, acredito, não sabem o que é educação do campo. Ainda tem na mente aquela concepção da educação rural, que a gente falava há muitos anos atrás. Ou não sabe distinguir a questão da educação do campo com a educação urbana. E existem diferenças. Professora Mônica, o que é mesmo a educação do campo? Existem essas diferenças entre a educação urbana, a educação do campo, e a educação do campo e a educação rural, como falávamos no passado? Nos traz um pouco esses conceitos iniciais, porque eu estou ansioso para aprender sempre mais contigo e as pessoas que estão aqui também. Certo, meu querido. Tento trazer, sim. Então, existem diferenças, especialmente entre a educação rural e entre a educação do campo, entre as concepções que acontecem na educação, em grande parte assim, nas ações hegemônicas da educação urbana. A grande diferença são as intencionalidades educativas que existem nos processos educacionais, né? A educação do campo, para a gente poder pensar e entender o que é a educação do campo, que é mesmo, né, que esse fenômeno da realidade brasileira que responde pelo nome de educação do campo. E a primeira questão, Daniel, que eu acho que é importante trazer, que assim, a educação do campo, ela não é uma abstração teórica, né? Embora ela tenha se transformado numa área muito relevante de produção de conhecimento, então hoje é um campo de pesquisa, é um campo de produção teórica também, ela é precedida pela própria ação dos sujeitos coletivos em luta para transformar suas realidades, né? Ela, depois do seu processo de constituição histórica, que ela alça esse lugar da produção do conhecimento científico, tendo hoje, então, linhas, como eu falei, né, linhas de mestrado e doutorado, tendo hoje, nós temos faculdades de educação do campo, nós temos programas de mestrado em educação do campo, enfim, de fato, ela se consolidou como uma área muito importante de produção de conhecimento. Mas para entender o que é esse fenômeno da realidade brasileira da educação do campo, é muito importante que nós pensemos em três elementos fundamentais que nós chamamos da sua tríade estruturante, da materialidade de origem da educação do campo, né? Que é pensar de uma maneira absolutamente integrada as questões que envolvem o campo, as políticas públicas e a educação. Se a gente não compreender essas três dimensões, a gente não entende o que é esse fenômeno da realidade brasileira. E quando a gente diz entender essas dimensões, é essencialmente entender as contradições que nós vivenciamos em cada um desses polos, no polo campo, no polo das políticas públicas e no polo da educação. Porque é a relação entre as contradições que existem em cada um desses polos que fez acontecer na realidade brasileira esse fenômeno que responde pelo nome de educação do campo, ou seja, a ideia é compreender como que aparece na história brasileira essa ação de sujeitos coletivos do campo organizados em luta, disputando uma concepção educativa, uma concepção de formação, né? Nós tivemos muitas vezes na história brasileira o protagonismo dos trabalhadores rurais em diferentes lutas, né? Isso é histórico na nossa sociedade. Tom Brás e Formoso, Porecatu, Canudos, Contestado, né? Nós temos uma longa história de luta do campesinato no Brasil. Mas nós não tínhamos ainda tido na história brasileira a presença dos sujeitos camponeses organizados em luta pela educação, por uma política educacional. E por que é importante? Por que eu falei aquela ideia da tríade, né? Que é preciso entender as contradições dos três elementos. Então, no polo campo, a grande contradição entre os projetos em disputa para a concepção da função do campo na sociedade brasileira. Existe uma concepção de campo
protagonizada pelo agronegócio, então um modelo de campo baseado nas grandes monoculturas, no alimento como commodity na bolsa de valores, com utilização massiva de agrotóxicos, com a desterritorialização total dos sujeitos camponeses, né? O que a gente chama, na sociologia rural, tem uma expressão que a gente fala, é uma ruralidade de espaços vazios, é um campo sem sujeito, né? Quando a gente fala de agronegócio, logo vem na mente aquele imaginário de uma enorme monocultura, né? De uma plantação uniforme, né? Ou seja, não tem sujeitos. E aí o polo, a contradição é este campo, com essa concepção, né, de organização da agricultura, a partir desses grandes monocultivos, e o campo da agricultura familiar camponesa, que é o oposto disso. Então, que é um campo com muitos sujeitos, que é um campo de trabalho, de produção material da vida, numa perspectiva de alimentos saudáveis, de agroecologia, do cuidado com a natureza, de outras relações sociais no processo produtivo. Essa contradição entre esses dois modelos de campo é fundamental para a existência da educação do campo. Por quê? Porque são os sujeitos coletivos, são os camponeses, tentando permanecer como camponeses, então continuar existindo enquanto campesinato, portanto, lutando para permanecer na terra, que buscam construir políticas públicas de educação que lhes permitam intervir sobre essas contradições e resistir no território, né? Eles compreendem, em determinado momento da história brasileira, a centralidade da garantia do direito à educação, do direito à escolarização, para entender essas enormes mudanças que o agronegócio representa, porque ele é uma outra lógica de acumulação de capital no campo. E os trabalhadores rurais precisam se organizar para enfrentar esse processo, para resistir. Então, por isso que a gente fala dessa tríade estruturante, né? Entender as contradições no polo campo, no polo políticas públicas e no polo da educação. Nas políticas públicas, a contradição é pensar quem são os protagonistas das políticas públicas. Se política pública é o Estado em ação, né? Quem faz o Estado agir? Aqui no nosso caso é pensar o Estado agindo a partir da ação desses sujeitos coletivos, dos trabalhadores organizados, para que o Estado construa políticas públicas que lhes garantam os direitos que têm sido permanentemente retirados, suprimidos, né, pela ação das classes dominantes. E uma concepção de educação, não é qualquer educação que falamos na educação do campo. É uma educação, quando a gente fala educação no e do campo, então os sujeitos camponeses têm o direito à educação, têm o direito a ser educado nos lugares em que vivem, mas uma concepção de educação vinculada à produção material da vida, uma educação vinculada aos contextos nos quais eles vivem, né? Então, uma concepção de educação essencialmente emancipatória. Talvez, para quem nos escuta e nunca teve contato com a educação do campo, um material muito rico e muito útil, e está na internet, é possível baixar, é esse dicionário da educação do campo aqui, né? Que é um material que nós construímos coletivamente, que tem muitos, foram 107 autores, e tem uma enorme quantidade de verbetes que explicam toda essa compreensão, toda essa construção que a educação do campo fez para poder contribuir com esse processo desses sujeitos coletivos organizados em luta para garantir o seu direito à educação. Olha, interessante. E quando você falava dessa questão da educação do campo acontecer no contexto onde os sujeitos da educação se encontram, eu me lembrava dos inventários, né, que faz parte da política da educação do campo. A gente aqui em Brasília, né, no tempo que eu trabalhei na gerência de educação do campo, uma coisa que tínhamos como grande prioridade é que as escolas fizessem o inventário social, político, econômico, cultural das escolas para poder desenvolver um plano de educação condizente com a realidade. Isso. Maravilha. Os inventários são fundamentais, eles são uma grande ferramenta dos educadores poderem pensar a partir do inventário. Então, o que é o inventário? Né? Exatamente essa ideia, inventariar. Então, quais são as manifestações culturais ao redor da escola? Quais são os processos de trabalho que os agricultores e as famílias dos estudantes estão envolvidos? Quais são as festividades? Quais são as agências educativas do meio, né? Como diz o Pstrack? Então, tem associações, tem cooperativas,
Tem a Emater, tem assistência técnica, quais são as questões ambientais daquele território, como são os recursos naturais próximos àquela escola, tem água, não tem água, tem seca, tem riacho, tem, né, por exemplo, lá na Fercal, enfim, você inventariar as condições do território ao redor da escola, e a partir desse levantamento, do meio aonde você está desenvolvendo os processos educativos dos sujeitos, a gente pensar como a gente faz a seleção de conteúdos em diálogo com essa realidade, né? Pensar, essa é uma estratégia formativa muito importante, de pensar que a seleção de conteúdos a serem socializadas com os sujeitos com os quais nós queremos educar, e aí não só os sujeitos camponeses, todos os sujeitos, é muito importante que ela dialogue com a realidade, com a categoria atualidade, né? Ou seja, tem um grande debate aí que bom, a classe trabalhadora tem o direito ao conhecimento universalmente produzido, mas como a gente faz essa socialização desses conhecimentos? Quais são as estratégias para selecionar os conteúdos? No fundo, o debate aqui é currículo, né? Quem determina o que entra ou o que não entra no currículo? Quais são as intencionalidades que existem por trás da determinação do conteúdo do currículo? Porque os currículos podem estar a serviço de diferentes projetos societários, né? O que nós ensinamos para os sujeitos podem ter diferentes repercussões na sua vida. Então, a ideia de pensar que nós sejamos capazes de formar educadores que tenham criticidade suficiente para fazer uma seleção dos conteúdos curriculares em diálogo com a realidade, disponibilizando aos trabalhadores as condições de autonomia intelectual para seguir o seu processo formativo, é muito importante, né? O que é autonomia? Autônomos, né? Dar-se a própria lei, formar sujeitos que tenham capazes de tomar decisões, né? E pensar que a seleção do conteúdo curricular não pode ser aquela lista que a gente recebe fechada, e que às vezes você vai ensinar para um sujeito camponês uma coisa que não tem nada a ver com a realidade que ele vive, ou uma cultura, ou uma plantação, ou um bioma que é totalmente distinto, que não vai ter nenhuma utilidade para o que a gente chama, né, da produção material da vida, da continuidade da reprodução desse sujeito como campesinato, e desprezar, por exemplo, os processos produtivos que estão ao redor da escola, que podem ter muitos ensinamentos de física, de química, de biologia, que você pode trabalhar as manifestações culturais para ensinar diferentes conteúdos das linguagens, enfim. Como formar um educador que tenha as condições de fazer essa relação dos processos de ensino-aprendizagem com a realidade onde essa escola está localizada, com as condições que os sujeitos têm a sua vida e com os conteúdos que eles têm direito de aprender e a escola o dever de ensinar, né? Então, os inventários têm sido uma grande ferramenta para avançar nessa perspectiva educativa. Então, eu posso dizer que uma das distinções principais entre a educação do campo e a educação urbana passa necessariamente por esta realidade que nós acabamos de falar. É isso mesmo, professora? Não, veja, a ideia é que na educação urbana nós também saibamos contextualizar os conhecimentos que os educandos estão aprendendo, né? Por que a gente fez toda uma discussão e a gente tem tentado há décadas na sociedade brasileira transformar o ensino médio? Não na lógica hegemônica que está sendo feita, né? Muito pelo contrário. O que está acontecendo hoje com o ensino médio é um desserviço para a formação da juventude brasileira, né? A gente quer transformar o ensino médio na perspectiva de dar condições para a nossa juventude construir um outro projeto de nação, para ter a ciência, para ter o conhecimento como uma grande possibilidade de transformação das injustiças que nós vivenciamos tão fortemente na nossa sociedade, né? E a proposta e a reforma do ensino médio que está aí vai em oposição a isso. Então, entendo que a grande diferença não é o fato de contextualizar no campo e não contextualizar na cidade, não. A diferença é na concepção de educação, da educação do campo, né? Queremos uma educação que contribua para a promoção da emancipação no campo e na cidade, né? Que nos ajude a pensar como superar essa lógica societária produtora de desigualdade. Né? Muito bem. No próximo dia 17 de abril, ou seja, depois de amanhã, nós estaremos a nível mundial celebrando Dia Internacional da Luta Camponesa. Data essa marcada por causa daquele triste episódio do massacre em Eldorado dos Carajás, em 1996, no estado do Pará. Aqui em Brasília, não sei se também em outros estados brasileiros, o dia 17 de abril também se celebra,
para nós da educação do campo como o Dia do Campo. Isso mostra, de certa maneira, que existe uma correlação entre a luta pela educação do campo com a luta pela reforma agrária. Nós podemos tirar essa conclusão? O que mais você pode dizer a respeito Claro, disso, professora? totalmente, meu querido, totalmente. Lembra que eu dizia, né, que a educação do campo ela se constitui por aquela tríade campo, política pública e educação, né? A educação do campo ela é absolutamente vinculada. Muitas das suas políticas nascem do próprio massacre de Eldorado dos Carajás, né? Foi o sangue daquela luta que nos ajudou numa correlação de forças, numa mudança na correlação de forças com o Estado brasileiro, conquistar uma das principais políticas públicas de educação do campo, que é o PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, né? O massacre foi em 1996, com todo aquele episódio tão terrível, né? Em 1997 tem a marcha dos 100 mil, aquela marcha que o Sem Terra faz, chegando a Brasília, chegando por 3 locais em Brasília, foi um momento lindíssimo da nossa história, né? A marcha chegando à capital federal, sendo recebida pela população. E eu estava lá. Eu também estava lá, eu também tive esse privilégio de viver isso na história, de acolher uma marcha que acho que milhares caminhamos com eles, né? Por um outro país, por uma sociedade de justiça, de igualdade, né? Permite até uma parte que acho que é uma história interessante que eu vou contar aqui para as pessoas saberem, não é segredo não. Eu era seminarista naquela época, né? Estava no 3º ano de teologia, já perto de terminar a formação. E todo mundo sabia das minhas opções, né? Pastorais, das minhas opções também nesse trabalho da luta, né? Pela reforma agrária. E era uma quinta-feira, a gente não tinha folga no seminário desse dia. Eu falei, rapaz, eu não posso fugir do seminário para ir para esse evento, não, vou pedir autorização para o reitor. E os colegas falaram, o reitor não vai autorizar nunca um negócio desse. Aí eu cheguei, Padre Jorge Humberto Pacheco, era o nome dele. Eu queria pedir autorização para amanhã poder estar dispensado à tarde para poder estar lá na marcha dos 100 mil que vai acontecer aqui em Brasília. Ele disse, se dos sem terra? Eu falei, é isso mesmo. Eu falo, olha, é porque o senhor é colombiano, mas essa é uma data que está acontecendo para entrar na história do Brasil. Eu não quero perder isso. Falou, tá bom, autorizo, gostei de você ter vindo conversar comigo, pedir essa autorização. Está liberada. E eu, então, pude participar daquele dia solene. Pisar no chão da história, né? Pisar no chão da história, literalmente. Foi um momento realmente ímpar, né? Da história brasileira, e também, né, veja como a gente vai mudando, né, infelizmente, como muitas coisas acabam, é necessário muita luta política para manter os avanços. Eu estou me lembrando, ouvindo você, né, naquela época, a marcha passou pela UNB, passou por dentro da universidade, nós conseguimos que um dos 3, foram 3 grupos vindo a Brasília, né, um dos grupos ficou um tempo na Universidade de Brasília, nós fizemos com os trabalhadores várias ações formativas, enquanto as outras 2 marchas chegavam, veja. Hoje, né, nesse contexto de tanto retrocesso que vivemos, né, em muitos momentos, fala, nossa, isso é quase impensável, mas é isso que precisamos recuperar. A universidade tem uma função social, a universidade deve estar em profundo diálogo com as demandas da sociedade. Nós não queremos um conhecimento mercadoria, que é o que tem acontecido hoje, né? Os espaços da produção do conhecimento estão dominados por grandes conglomerados internacionais com interesses outros que não a ciência servir, né? O que Marx falava? Qual é a função da ciência? A função da ciência é diminuir a miséria humana. Para isso serve a ciência, né? Precisamos produzir um conhecimento que nos ajude a suprir as necessidades que todos nós, seres humanos, temos, né? E uma ciência comprometida com a produção da justiça social, da igualdade, né? De resolver os problemas da humanidade. E, nesse sentido, o dia 17 de abril, ele tem tudo a ver com a educação do campo. Então, é a partir dessa marcha, a partir em 1997, também nós realizamos na Universidade de Brasília, em julho, de 28 a 31 de julho de 1997, o primeiro encontro nacional dos educadores e das educadoras da reforma agrária, o primeiro ENERA, que foi um encontro que, à época, celebrava os 10 anos do setor de educação do Movimento Sem Terra. E foi a partir desse encontro que foi possível perceber que já existia naquele período uma série de universidades que faziam trabalhos com o Movimento Sem Terra, mas trabalhos desarticulados, trabalhos isolados que essas universidades faziam, e também nós havíamos recém concluído aquela época, nós havíamos feito em 96
a pesquisa do Censo Nacional na reforma agrária, à época coordenado, né, por uma equipe que o professor Todorov capitaneou, e que nós havíamos levantado que havia 43% de analfabetos nos assentamentos, e nesse encontro, no Enera, discutindo tudo isso, vendo esse conjunto de universidades que já atuavam com as áreas de reforma agrária, vendo esses dados, nos desafiamos, então, a pensar, não era possível, era como construir uma política pública que buscasse atender o conjunto das demandas da educação nas áreas de reforma agrária. E assim, então, a partir de muita luta, um ano depois, né, isso foi em 97, todo um ano de luta, de articulação, em 98, 17 de abril de 98, é lançada a portaria que cria o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONER, né? Que hoje é uma das principais políticas públicas da educação do campo. O PRONER está fazendo 25 anos, é responsável pela formação de mais de 200 mil trabalhadores em diferentes áreas do conhecimento, da alfabetização, a processos de graduação em diferentes áreas também, né? Então, nós temos hoje assentados que se formaram nos cursos de licenciatura, nas várias licenciaturas do PRONER, mas também como agrônomos, como veterinários, como advogados. Isso foi uma grande conquista da luta da classe trabalhadora, e que depois o próprio PRONER a experiência do PRONER acaba fazendo com que nós pudéssemos conquistar uma segunda política pública muito importante, que aí a gente ampliou, né? O PRONER atende só os assentamentos e as áreas quilombolas, ou seja, as áreas que estão sob a jurisdição do INCRA. Nós conseguimos, a partir dessa experiência, do acúmulo dessa experiência, criar as licenciaturas em educação do campo. Então, que é uma política pública para formar educadores que vão atuar nas escolas do campo. E aí, o objetivo principal dessa política é formar os próprios sujeitos camponeses. Então, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares, serratenses, comunidades de fundo de pasto, coletores de açaí, geraizeiros, enfim, uma enorme diversidade de sujeitos camponeses que vão se formar como educadores para atuar nessas escolas, né? Ou seja, para construir aquilo que a gente falava, né? Essas escolas que vão fazer a diferença na vida dos sujeitos. E aí, retomando a sua pergunta inicial, a diferença da educação rural para a educação do campo. A educação rural foi pensada para os sujeitos, né? Numa outra perspectiva, de fixar no campo, de suprir outros interesses que não da própria classe trabalhadora. A educação do campo é feita com os sujeitos, com o protagonismo dos sujeitos, né? Lembra Paulo Freire, né? Pedagogia do oprimido. Então, são os sujeitos coletivos organizados em luta que são os protagonistas dessa concepção de educação do campo. Então, essa é uma das grandes diferenças, é uma educação voltada para pensar muito mais só que a garantia da escolarização, mas é para pensar um projeto de campo, aquele campo que a gente dizia, né? Pensar, não é aquele campo da monocultura, mas é pensar como que o acesso à educação, à escolarização, garante que esses diferentes sujeitos camponeses podem continuar vivendo no campo, produzindo alimentos para toda a sociedade brasileira, porque essa é a função central do campo, produzir alimento, e não gerar lucro para, né, para as empresas exportadoras, né? Produzir alimento é gerar emprego, é garantir uma alimentação saudável para a sociedade brasileira. Como é que a educação pode contribuir com esse processo? Então, pensar de uma maneira indissociável para a educação do campo não tem como separar. Reforma agrária popular, agroecologia e soberania alimentar, né? A educação do campo, ela é indissociável desses elementos. E também uma dimensão fundamental que a gente não falou aqui, mas que a gente não pode deixar de trazer, os próprios direitos humanos, né? Então, junto com aquela tríade, os direitos humanos, eles estão super presentes no dicionário. Eles são o quarto eixo do nosso dicionário, né? É campo, política pública, educação e direitos humanos. É pensar como que a gente constrói essa sociedade que a gente acredita que é possível. Um outro mundo é possível, né? Olha, o tempo foi embora, a gente introduziu, eu creio que muita gente agora está saindo aqui desse programa sabendo muito mais do que quando ligou aqui o YouTube ou o Spotify para assistir. Professora, eu queria fazer um desafio. Você aceita vir semana que vem de novo para a gente continuar essa conversa, que eu estou curiosíssimo para perguntar para ti a respeito do Congresso Nacional de Educação, que aconteceu agora em janeiro, e como é que a educação do campo entra nisso. Você aceita vir de novo?
Aceito. Desafio aceito, meu querido. Maravilha! Deixa a sua mensagem final, então, para a gente concluir essa nossa conversa de paz e esperança dessa noite. Tá. Então, eu vou terminar lendo um trecho de um poema, que eu gosto muito, e eu penso que ele... Eu vou ler uma parte só do poema, não vou ler ele todo, mas acho que ele diz muito sobre isso que falamos há pouco, né? Sobre a importância da reforma agrária, da questão agrária, para toda a sociedade brasileira, né? Que diz assim: a liberdade da terra não é assunto só de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra, do que vive e sobrevive de salário, do que é impedido de ir à escola, dos meninos e meninas de rua, dos que não têm teto, das prostitutas, dos que amargam o desemprego, dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo têm um nome: reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ouça nossas canções e cante, e reacenda nesta noite a estrela de cada um, e ensine aos organizadores da morte que um povo não se mata como não se mata ao mar, que um sonho não se mata como não se mata ao mar, que a alegria não se mata como não se mata ao mar, que a esperança não se mata como não se mata ao mar. Pedro Thierry. Então, com esse poema, com esse nome do seu programa, né? Conversas de Paz e Esperança, que sigamos cultivando a esperança, construindo um outro mundo possível, onde caibamos todos com justiça, igualdade e liberdade e fraternidade para todos nós, de fato. Nossa, que maravilha! Muito obrigado, professora. Beijo. Obrigada, e até querida. semana que vem. Até. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.